Eu sou médica, pediatra, Carmen Olga Valdés Cabrera, trabalho na Gerência de Atenção à Saúde na SPAES e agradeço o convite por esta aula. Nós vamos a falar de dengue, diagnóstico e manejo clínico e preparamos a aula em 3 momentos. No primeiro momento, vamos a falar da fisiopatogenia da doença, o cenário epidemiológico, as manifestações clínicas. No segundo momento, Fabiana, que é enfermeira, vai falar do papel, a função importante da enfermeira como primeiro profissional que atende ao paciente que chega com dengue e do manejo, o fluxograma da doença. E em um terceiro momento vamos a discutir um caso clínico. Bom, a dengue é a arbovirose que mais se alastra no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, e continua sendo um grave problema de saúde pública. É uma doença com amplo espectro que vai desde a infecção assintomática até as formas graves da doença. E, entanto, as medidas adotadas para erradicar e controlar a doença sejam insuficientes, temos que investir em terapêuticas, em educação médica e em divulgar informação para que nossos pacientes cheguem o antes possível, em etapas iniciais da doença, a procurar atendimento à saúde. Aqui está o manual confeccionado pelo Ministério da Saúde de 2016. Nossa aula foi baseada nele e vocês podem acessar o link para procurar informação. Os aspectos epidemiológicos, como nós vemos no mapa em vermelho, a dengue não só se limita ao continente americano, acontece também em países de África e Ásia, em regiões com climas tropicais e subtropicais. Todas as áreas que estão em vermelho correspondem aos locais onde tem maior número de casos notificados de dengue. É uma extensa faixa aos dois, acima e abaixo do Equador. O cenário nacional, vamos a ver que Brasil é responsável por 75% dos óbitos por dengue de América Latina. E nós temos recorrência dos casos de dengue todos os anos. A partir de 2002, houve um grande aumento das formas graves da doença, estão circulando os 4 sorotipos e a letalidade é alta, com valores acima dos recomendados pela OMS. O cenário nacional também vemos em este ano 2018, até a 7ª semana, que a incidência de dengue no país era de 15,5 casos por 100.000 habitantes. O Centro-Oeste ocupa o primeiro lugar com 65,9 casos por 100.000 habitantes e dentro dos estados da federação, só na frente do Centro-Oeste está Acre. O comportamento da doença, nós vemos que cada 3 anos aproximadamente tem uma epidemia importante de dengue. E com um aumento das notificações dos casos de dengue, aumentam os óbitos também que estão representados por essa linha vermelha. Com aumento das notificações, como em 2015, aumentaram também os óbitos por dengue. Quando vamos a este gráfico, vemos o comportamento sazonal da doença. Ela aumenta a incidência, sobretudo nos primeiros meses do ano, a partir de março a maio, e se comporta com aumento com as chegadas das chuvas e os aumentos da temperatura, que aumenta a densidade populacional do Aedes. Mas continua-se falando que durante as epidemias de dengue, as mortes são evitáveis, com raras exceções. Então nos perguntamos, por que tantos óbitos por dengue no Brasil? Foi feito este estudo, que é uma avaliação da qualidade de assistência aos pacientes com óbitos por dengue. Foi um estudo sentinela em 2 municípios da região Nordeste, entre outros estudos que já foram realizados ao respeito. E que se encontrou? Se encontrou que os sinais de alarma e choque para a dengue não são pesquisados rotineiramente. Os profissionais devem de pesquisar esos sinais e orientar aos pacientes a procurar as unidades de saúde em caso da ocorrência deles. Se nós conseguimos
comenzar a hidratar a nuestros pacientes cuando esos sinais comienzan, desde el comienzo de la doencia debe comenzar hidratación, mas esa hidratación volumosa, vigorosa. No momento dos sinais de alarme, nos estamos evitando muchas complicaciones y muchas muertes pela doença. Outra coisa foi que os profissionais não têm utilizado o estadiamento clínico preconizado pelo Ministério da Saúde. Esse estadiamento clínico foi baseado em recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde. E ele tenta organizar o serviço, direcionar o paciente e priorizar os casos dos grupos C e D, que são os casos mais graves e que precisam um atendimento prioritário. Nós sabemos que este primeiro atendimento é feito, na maioria das vezes, nas unidades básicas de saúde na atenção primária. E se este aborde ao paciente, esta primeira abordagem é feita de forma adequada e oportuna, estamos evitando não só hospitalizações inúteis ou innecessárias, sino também aumento da mortalidade e a letalidade pela doença. Outra coisa foi a hidratação dos pacientes, que foi inferior ao preconizado pelo manual. Cada grupo está recomendada a hidratação que deve receber. Nós vemos e cada vez que realizamos uma expansão volêmica, devemos de avaliar novamente nosso paciente como está o estado de hidratação. Esta hidratação nos grupos C e D, que é mais intensa, mais vigorosa, deve ser feita avaliando e reavaliando nosso paciente. Os sinais de alarme e choque para dengue não são pesquisados rotineiramente. Nós sabemos que os sinais de alarme se antecipam à aparição, à evolução para os casos para dengue grave. Portanto, a pesquisa rotineira dele, não só pelos profissionais de saúde, também devemos de avisar a nosso paciente e orientar para que, em caso de ocorrência deles, procurem as unidades de saúde de forma precoce. Assim, nós vamos evitar que os pacientes evoluam para formas graves da doença quando começamos a hidratar precocemente. Esses sinais de alarme, eles marcam o deterioramento clínico do paciente e nos estudos realizados já foi visto que eles se antecipam ao choque e ao óbito. Outro aspecto foi que os profissionais de saúde não têm utilizado o estadiamento clínico preconizado pelo Ministério da Saúde. Esse estadiamento clínico segue as recomendações da OMS e ele tenta organizar o serviço de saúde, priorizar os pacientes que estão nos grupos C e D, que precisam um atendimento precoce e direcionar o atendimento. Esse paciente, a primeira porta de entrada é a atenção primária e, portanto, essa abordagem inicial do paciente de atenção primária é muito importante quando é de forma adequada para diminuir as hospitalizações innecessárias e também diminuir a mortalidade e a letalidade. A hidratação dos pacientes foi inferior ao preconizado pelo manual. Cada grupo está orientado a seguir uma hidratação determinada que é mais vigorosa nos grupos C e D para expandir o volume desses pacientes. Tem se comprovado que essa hidratação não cumpre o que establece o fluxograma e que os pacientes graves nos grupos C e D devem ser hidratados nas unidades de saúde e não antes de ser encaminados para os serviços de maior complexidade. Não podemos encaminar os pacientes sem estabilização primeiramente. Também é importante lembrar que essa hidratação se realiza com soluções cristaloides, soro fisiológico ou Ringer lactato. Os exames de laboratório não foram realizados com a frequência recomendada. E aqui colocamos o valor do hematócrito. O hematócrito é o exame mais importante para ser realizado e ele é o que vai marcar o começo da fase crítica nos pacientes que evoluíam para esta fase. Níveis de hematócrito acima de 10% do valor basal indica que o paciente está acontecendo um extravasamento plasmático, que aconteceu uma hemoconcentração e que tem perda de líquidos para um terceiro espaço.
Así, nos como profesionales, cuando ese hematócrito aumenta, nos avisa de que nuestro paciente está perdiendo líquido y que precisa una expansión volémica. Ele también es muy útil para acompañar hidratación de los pacientes y así nos vamos a percibir cuando ele comienza a disminuir que nuestro paciente está mejorando la hidratación. Cuando ele disminuye en la fase de recuperación, nos avisa que el paciente entró en una fase de recuperación y que tenemos que tomar mucho cuidado con la expansión volémica porque podemos sobrecargar nuestro paciente. Y en las fases críticas de choque prolongado, cuando ele comienza a disminuir, indica que estamos en presencia de sangramentos importantes. El tiempo de entrega de los resultados pelo laboratorio fue inadecuado para seguimiento de pacientes con dengue. No sabemos que está establecido que los pacientes de los grupos B deben realizar o hemograma. El resultado del tiempo máximo debe ser en 4 horas y los grupos C y D no debe demorar más de 1 hora. Por tanto, es importante que los laboratorios, nuestros gestores comprendan la importancia de ese examen, estar en tiempo hábil para el médico avaliar el resultado junto con los otros sinais y síntomas que indican que el paciente está hidratándose y está recuperándose. El tipo de asistencia supervisionada y el intervalo de reavaliación fue inferior ao establecido. A dengue es una doença dinámica y como doença dinámica el paciente puede mudar en horas, puede piorar el cuadro clínico. No sabemos qué paciente va a agravarse y por tanto todo paciente con dengue es un paciente potencialmente grave. Por eso es importante realizar el hemograma en el primer momento que avaliamos al paciente, ainda cuando no está en la fase crítica, para conocer el valor basal de ese hematócrito y poder hacer un diagnóstico diferencial con algunas doenças que también cursan con fiebre inespecífica. Así, a conclusión de ese estudio fue que los elevados índices de letalidad están relacionados a no atendimiento das normas técnicas preconizadas pelo Ministerio da Saúde como o diagnóstico e o tratamento dos casos de dengue. Se está nas mãos dos profissionais diminuir a letalidade pela doença. A fisiopatogenia, que tenta explicar as formas graves da doença, temos a teoria de Hosing, que fala da virulência da cepa. Não sabemos que tem cepas mais virulentas, que o sorotipo 2 que está circulando en estos momentos se asocia con casos graves da doença y atinge edades inferiores, as crianças. Temos a teoria de Hastel, que fala de infección secuencial y ella fala que una segunda infección por un sorotipo diferente, los anticuerpos preexistentes tentan neutralizar ese antígeno viral y provocan una respuesta inmune exacerbada que es responsable de las principales alteraciones que acontecen en la doença, que es a lesión do endotelio vascular con pérdida de plasma y proteínas para un tercero espacio. A teoria de Curie, que ela fala da multicausalidade e nos fala que as duas anteriores por si só não são capazes de provocar a dengue grave e que o ambiente também intervém, porque en el ambiente está la población de dengue, o aumento de los posibles susceptibles, o una densidad poblacional alta, como vamos a ver. A teoría de apoptosis, que es la muerte celular, y que fala que esas linfocinas, esas citocinas que son liberadas, pueden provocar a muerte celular programada en una etapa más avanzada de la célula endotelial, y ya se sabe que factores genéticos están muy relacionados con la gravedad de la doença. Aquí vemos rápidamente a teoría de Helsted, la infección secuencial. Una primera infección por un serotipo, en este colocaron un ejemplo, serotipo 1, tiene anticuerpos específicos que neutralizan un virus y el paciente por una respuesta inmune adecuada va a cura, neutraliza el virus. Esos mismos anticuerpos preexistentes que están circulantes reciben un segundo serotipo tipo 2. Eles confieren somente una inmunidad transitoria hasta 3 meses para ese segundo serotipo. Es una inmunidad cruzada transitoria y una inmunidad permanente para un mismo serotipo.
y ellos no son capaces de neutralizar ese serotipo, todo contrario, por una fracción, esta fracción FC, favorecen a entrada do vírus no monócito e macrófago, que eles têm um tropismo positivo por essa célula, inducem a replicação viral dentro do monócito e do macrófago, estimulam os linfócitos T para liberar citocinas y toda una serie de sustancias que intervienen en un proceso inflamatorio, provocan una alteración funcional del endotelio vascular con pérdida de líquidos para un tercero espacio, estimula a vía intrínseca y extrínseca la coagulación y ahí da lugar a una coagulación intravascular diseminada y a un choque presente en la doença. Aquí de una forma más rápida, y vemos que ese anticorpo preexistente, ele se junta ao imunocomplexo e favorece a entrada no monócito, induce o aumento da replicação do vírus, os vírus saem por exocitose e aumenta a viremia e a carga viral, e esses novos vírus atingem os monócitos e macrófagos presentes no intestino, vaso, fígado e medula, que formam parte do quadro clínico grave da doença. Aquí está a teoria da multicausalidade, onde factores que falamos dependientes do hospedeiro, em conjunto com factores virais e factores epidemiológicos, interagem para dar lugar a formas graves. Os factores dependientes do hospedeiro, vocês conhecem, são as idades extremas da vida, as doenças crônicas gestantes, o estado imunológico do paciente no momento da infecção e nutricional. Dependientes dos vírus, já falamos que são os sorotipos, que são as infecções sequenciais, e dependientes os factores epidemiológicos da densidade vectorial, a densidade populacional, com muito susceptíveis e uma ampla circulação viral. Então, nós temos em nosso estado todas as condições para começar as formas graves, surgir muitas formas graves da doença. Aqui vemos que após a picada, a entrada através da fêmea do mosquito na pele, ele tem predilecção pelas células de Langerhans, que são células as mais superficiais, e estas facilitam a movimentação dos vírus para os monócitos macrófagos e células da musculatura estriada. Uma vez dentro deles que começa a replicação viral, contacto, uma exposição aos linfócitos T, estes reagem de forma, podem ter dois tipos de reação. Ou neutralizam os vírus e tem uma resposta protetora que o paciente vai à cura, ou tem uma resposta exagerada com liberação de citocinas e de múltiples factores que intervêm no processo inflamatório e provocam uma alteração em primeiro momento de uma glicoproteína, que é uma capa do endotélio vascular, é uma alteração funcional e então há um aumento da permeabilidade vascular na microvasculatura, há uma saída de líquido para um terceiro espaço. E estas alterações da microvasculatura acontecem na microvasculatura do pulmão e isso explica os derrames que acontecem, os derrames pleurales, acontecem no miocárdio e na microvasculatura do coração e isso explica os derrames pericárdicos, acontece a nível do fígado, na microvasculatura, na microcirculação e explica também a ascites presente. Esse extravasamento de plasma aumenta a hemoconcentração, por isso o hematócrito está aumentado e acontece por a perda de líquido, o choque em um primeiro momento hipovolêmico. Quando o choque é prolongado, há uma hipoperfusão tisular e com afecção de estes diferentes órgãos, rins, fígado, coração, cérebro, pulmão e com comprometimento secundário de órgãos. Aqui vemos que efectivamente essa desregulação ou essa resposta exacerbada imunológica, que ela provoca uma vasculopatia, inicialmente que é funcional, que vimos que é por uma alteração de glicocálix, mas que esses factores de inflamação podem provocar também a morte de células endoteliales e mononucleares. Há uma abertura, abrem os poros vasculares e acontece um extravasamento de proteínas e líquidos para um terceiro espaço. Tudo isto dá lugar a uma hemoconcentração, por isso o hematócrito aumenta em um primeiro momento. As manifestações hemorrágicas que não só acontecem pela trombocitopenia, sino que vão acontecer também porque há ativação de factores da coagulação com consumo de factores da coagulação e pela vasculopatia.
Existe una trombocitopenia determinada por acción directa do virus nas plaquetas e por de inmunocomplexos con una destrucción periférica das plaquetas, mas también a nivel de medula, do estroma medular, hay una acción do virus y disminuye a formación de plaquetas también a nivel da medula. Hay una queda da presión arterial y acontece un choque y o óbito dos pacientes. Então, os principais aspectos da fisiopatologia é, em primeiro lugar, um aumento da permeabilidade capilar, como falamos, e é o evento mais importante da dengue, com um extravasamento de plasma que dá lugar a um distúrbio circulatório e a um choque hipovolêmico. As alterações da hemostásia, como vemos, efectivamente a trombocitopenia pode acontecer e não está diretamente relacionada com o sangramento, porque também depende da disfunção plaquetária, da fragilidade capilar que está aumentada e dos desordens da coagulação com consumo de factores da coagulação. Em um momento mais avançado, quando há um comprometimento do fígado, já podemos ter alterações dos factores da coagulação que dependem da síntese no fígado e do tempo de protrombina. Então, nem sempre as alterações que vamos encontrar, o sangramento, vai estar diretamente relacionado com a trombocitopenia, porque tem outros eventos que estão acontecendo que alteram a hemostase. As desórdenes metabólicas acompáñanse en etapa más avanzada do choque por acidosis metabólica, alteraciones hidroelectrolíticas, sobre todo do sodio, y aumento o disminución da glicemia. A partir do estudo realizado que se chamou DENCO para o controle da dengue, foi um estudo multicêntrico realizado em 2 continentes, em 7 países, e assim surgiu esta nova classificação, que ela es una clasificación simplificada y que ela permite que un profesional atenda melhor o paciente na práctica. Esta clasificación, o sea, mayor aplicabilidad de práctica. Y ela se fundamenta en el evento más importante que acontece na dengue grave, que es o extravasamento plasmático y no precisamente o sangramento. Y por cual depende y debe estar indicada a conducta que vamos a realizar en ese paciente grave de reposición volémica. Entonces, infección por dengue, ela puede ser asintomática o puede ser sintomática. Y cuando ela es sintomática, o paciente tiene dengue sin sinais de alarme, dengue con sinais de alarme y dengue grave. Aquí vemos un poco más extensa clasificación. Nós podemos ter um paciente sem sinais de alarme, que estamos suspeitando com provável dengue, e a primeira coisa que temos que comprovar é a história epidemiológica. Ele tem que morar ou tem que ter viajado para uma área endêmica. Tem que ter febre, que essa febre pode ser elevada e de 2 a 7 dias de duração. Se o paciente tem febre mais de 7 dias, não é dengue. E vamos a ter 2 ou mais dos seguintes critérios. Como vocês veem, entre esses critérios, o que temos que é um exame de laboratório é a leucopenia, porque o segundo dia da doença, por aquela ação sobre o estroma medular do vírus e dos imunocomplexos, a medula é uma medula hipocelular e pode aparecer a leucopenia em uma etapa no segundo dia da doença. Ese diagnóstico de dengue somente se confirma con los exámenes de laboratorio que más adiante vamos a explicar y que deben ser realizados en tiempo oportuno. Cuando tenemos dengue con sinais de alarme, falamos que este estudio DENCO mostró que los sinais de alarme aparecen un día antes del paciente evoluir para un choque y para un dengue grave. Entonces es muy importante, como falamos, que los profesionales pesquisen esos sinais y que alerten a nuestros pacientes de la ocurrencia de ellos procurar los servicios de salud. Y así vemos que a dor abdominal es una dor intensa que acontece en hipogastrio y que ela se debe a acúmulos de líquidos a nivel retroperitoneal y con irritación de los plexos nervosos retroperitoneales, y que se ten comprobado por estudios ecográficos que esas alteraciones, ese acúmulo de líquido también puede acontecer peri y pararrenal. Él simula un abdomen agudo quirúrgico y no es primera vez que los pacientes
pensando que tienen una apendicitis, entran no centro cirúrgico por no ter feito una anamnesis adecuada con dengue grave y van a óbito no centro cirúrgico porque no se diagnosticó a dengue. Igualmente puede tener una dor también en hipocondrio direito que se debe a edema da vesícula y que puede simular una colecistitis aguda. También tenemos edema das alças intestinais. Fue feito un estudio en crianças en Indonesia y 80% de las crianças que posteriormente fueron a choque cuando presentaron dor abdominal estaban con acúmulos de líquidos en región retroperitoneal. Los vómitos son vómitos aquellos que se llaman también incoercibles, que son vómitos persistentes y que son más de 3 vómitos en una hora. Son aquellos vómitos que no permiten que el paciente se hidrate por vía oral y que pueden agravar a deshidratación. O acúmulo de líquidos, ya falamos que se debe a lesión que acontece en la microvasculatura, que vimos que acontece en la microvasculatura de pulmón, que acontece a nivel de las alças intestinales, de fígado, y que está en relación con los derrames cavitarios. Y ella forma parte de los sinais de alarme cuando no se acompaña de desconforto respiratorio ni de alteraciones hemodinámicas. Si se acompaña de desconforto respiratorio, ya estamos hablando de dengue grave. Os sangramentos de mucosas pueden ser sangramentos en la mucosa nasal, gingivorragia, hematémesis y puede acompañarse también de sangramentos vaginales. Por tanto, tenemos que estar continuamente preguntando a nuestros pacientes si tiene un sangramiento, una menstruación que no era para vir y cómo está esta. Esos sangramentos de mucosas también no se pueden acompañar de alteraciones hemodinámicas para estar en este grupo de sinais de alarme, sino pasan para un grupo grave. A letargia e irritabilidade es por a hipoperfusão cerebral y es muy frecuente en crianças. Y tenemos que lembrar que también por hipoperfusión es más frecuente en adultos a hipotensión postural. Por eso tenemos que examinar a nuestro paciente verificando, aferiendo a presión sentado y en pie. A hepatomegalía se debe también a congestión por éstasis, por salida de líquido para un tercero espacio. Da para ver que tiene edema, congestión y edema no fígado y a nivel de la cápsula de Gleason también podemos constatar que tiene edema. Y finalmente en un laboratorio vemos que es un único examen de laboratorio que aparece como sinal de alarme y es un aumento de hematócrito que una vez más reforzamos, indica un extravasamento plasmático. Por tanto, tenemos que no pensar que si nuestro paciente no tiene trombocitopenia, no tiene plaquetas bajas, no está con dengue. El paciente puede aparecer en una etapa más avanzada a trombocitopenia, mas el primer examen que vamos a encontrar que está alterado y que tenemos que procurar es un aumento del hematócrito. Ya en un paciente con dengue grave, vemos que el escape grave de fluidos, que es el evento más importante que acontece fisiopatogénico, puede provocar un choque de nuestro paciente, que ese choque puede ser un choque rápido y que eleva al paciente a óbito entre 12 a 24 horas. Que cuando se prolonga, él da hipoperfusión tisular con comprometimiento orgánico y se acompaña de una coagulación intravascular diseminada y con sangramentos importantes. Y el paciente va a óbito. Ese acúmulo de líquidos que también se debe al extravasamiento de plasma, para ser grave se tiene que acompañar de desconforto respiratorio. Os sangramentos, falamos que pasan a formar parte del dengue grave cuando ellos se acompañan de alteraciones hemodinámicas. Y esos sangramentos, tenemos que lembrar que pacientes con úlcera péptica o gastritis pueden presentar una hematémesis y que esos sangramentos pueden acontecer también en pacientes que hacen uso de antiinflamatorios, corticoides o AS. Udano grave de órganos con comprometimiento importante puede acontecer en el fígado y aumentan hasta 10 veces los valores de aminotransferasas y puede en una etapa más avanzada afectar el tiempo de protrombina. A nivel del sistema nervioso central, ellos pueden acontecer en la fase inicial de la doença, mas también podemos encontrar ellos en la fase de convalescencia. Entonces, y puede presentar en forma de una encefalitis, meningitis, síndrome de Hayes, los pacientes que hacen uso de AS, Guillain-Barré, y por tanto tenemos que estar atentos a estas manifestaciones clínicas.
Y a nível do coração encontramos as miocardites, que em uma etapa inicial podem começar com a alteração dos batimentos cardíacos. Este gráfico é muito interessante, porque en eles nós vemos as 3 fases da doença que nosso paciente pode passar. Sabemos que todos os pacientes não vão evoluir para a forma crítica da doença e para o óbito, mas não é somente de um 10 a um 15% dos pacientes, mas não sabemos que paciente vai evoluir para formas graves. Portanto, falamos uma vez mais que todo paciente com diagnóstico de dengue é um paciente potencialmente grave que pode evoluir para formas que entrar na forma crítica com sinais de alarme e evoluir para o óbito. En esta etapa inicial, a etapa se llama febril precisamente porque es una fiebre, una temperatura elevada que va de 2 a 7 días, y en este periodo, precisamente por las perdas insensibles de la fiebre y también porque el paciente puede presentar náuseas, no aceptar adecuadamente los líquidos o vómitos que no son aquellos vómitos de sinal de alerta, mas que no permiten la hidratación, también podemos constatar deshidratación. Y entonces es importante que nos insistimos al paciente cómo ingerir los líquidos y estar atentos a esa deshidratación que puede agravar a doença. Como vemos en esta etapa inicial, el hemograma es normal. Sería interesante realizar para saber el hematócrito basal, mas nós no podemos falar al paciente que no está con dengue porque el hemograma está normal. Cuando vimos no inicio a sospeita de dengue, a mayoría das condiciones que precisa son sinais clínicos y somente aparece a leucopenia, no aparece trombocitopenia en ningún momento para sospeitar dengue. Y en esta etapa encontramos a viremia. Por tanto, los exámenes que diagnostican a viremia deben ser realizados en esta etapa. 2 de esos exámenes son caros, más un de ellos puede ser realizado. Entonces tenemos a reacción en cadena de polimerasa y un isolamento viral, que ele se mantém positivo até o 3º dia da doença, e o NS1, que se mantém positivo até o 5º dia. Aqui queremos realizar uma ressalva, e é que o NS1 é um exame com alta especificidade e com uma moderada sensibilidade. Esto quiere decir que ele pode, quando é positivo o paciente estar com dengue, mas o fato dele ser negativo não descarta a dengue. Entonces, nós podemos ter pacientes con dengue con NS1 negativo. En esta etapa febril, no es interesante realizar a sorología porque las inmunoglobulinas ainda no elevaron. Si nuestro paciente es un paciente con comorbidades o es un paciente que tiene aquella respuesta inmune exagerada, aproximadamente en el 3º día en la crianza y en el 4º día en el adulto, él puede evoluir para formas graves de la doença. En primer lugar, presenta, como falamos, un día antes o horas antes los sinais de alerta, y posteriormente, si no tomamos las medidas adecuadas, él puede ir a un choque, puede ir a sangramentos importantes o evoluir a comprometimiento de órganos. En esta etapa ya, cuando vemos los exámenes, el hematócrito es un primer examen que se eleva a más de un 10% del valor basal y las plaquetas pueden disminuir. A viremia continua até o 5º dia da doença e ainda a serologia não é um exame importante em esta etapa. Se nós tratamos adequadamente a nosso paciente, aproximadamente ao 6º dia começa a fase de recuperação. En esta fase começa a reabsorção de fluidos e se não tomamos cuidado e não identificamos que o paciente entrou em esta fase, em pacientes cardiópatas, nefrópatas e idosos, que tienen ya una condición preexistente, si continuamos hidratando podemos provocar una sobrecarga de fluidos y el paciente provocar una descompensación de la doença. Por tanto, tenemos que tomar a cantidad de expansión volémica debe ser, além de vigorosa, debe ser cuidadosa en esta etapa. En esta etapa también nos vamos a ver que el paciente comienza a tener una mejora clínica, o sinais, si estaba con presencia de sinais de deshidratación o de alteración hemodinámica, el paciente comienza a mejorar, a diuresis se normaliza, o estado geral mejora, desde el punto de vista de los exámenes o hematócrito comienza a disminuir y las plaquetas aumentan, y ya a partir del 3º día, la infección primaria, a IgM puede ser realizada porque comienza a aumentar y se mantiene elevada por 60 días, y a IgG aumenta a partir de 14 días y se mantiene elevada por toda la vida.
Nos pacientes com infecção secundária, a IgG pode estar elevada nos primeiros dias da doença e a IgM se eleva em menor proporção que na infecção primária e se eleva aproximadamente a partir do 20º dia até 60 dias também. Em esta etapa de recuperação, temos que tomar cuidado também com as infecções bacterianas secundárias que podem aparecer, sobretudo a nível pulmonar. Bom, até aqui eu agradeço muito. Agora vou dar a oportunidade a Fabiana, a enfermeira, que vai a explicar o fluxograma e a importância da enfermeira na atenção primária e receber a estes pacientes com dengue. Muito obrigada.